que já estão com acesso. Baixar ele por garantia e vou botar no WhatsApp, daí não consegue por uma forma, consegue por outra. Tá, então trazendo para vocês um pouquinho do Loris Malaguzzi, o pedagogo, né, que fez a frente da pedagogia de Reggio Emília. E se a gente for pensar que, e é uma história que me emociona muito, nos livros vocês conseguem encontrar toda a história dele, mas o que me emociona demais é a gente pensar que as pessoas justificam muitas coisas de que no Brasil é diferente da Itália, que lá na Itália as pessoas têm outras consciências, têm uma consciência melhor, porque é um país melhor, porque que é a Europa, que é isso, que é aquilo. E se a gente for pensar que essas escolas surgiram no pós-guerra, onde as mães tiravam cimento dos tijolos das casas bombardeadas para construir essas escolas, porque elas queriam que os filhos tivessem uma educação diferente, elas diziam que a educação, ela só ia, que o país deles só ia se fortalecer politicamente e não aceitar o fascismo e não aceitar a política que tinha feito, tinha destruído o país, quando as crianças pudessem se empoderar, né? Quando as crianças pudessem ter voz, vez e pudessem ser críticos a tudo que acontecia. Então essas mães, essas famílias se reúnem e começam a construir escolas. E Loris Malaguzzi fica sabendo disso e ele fica encantado com tudo isso. E ele vai atrás para ver se realmente isso está acontecendo. E ele assume isso, então ele se apropria como pedagogo, porque não tinha um pedagogo, eram espaços criados por pais. E aí o Loris Malaguzzi se apropria disso e diz e começa a participar dessas reuniões de pais. Então, pensar que essas escolas surgiram a partir dos pais. Quando o município começa a trazer a ideia de escola, porque na Itália as escolas religiosas são muito fortalecidas, as escolas municipais, e Loris Malaguzzi foi ser o pedagogo para poder acompanhar as escolas municipais, não se conseguia alunos, né? Loris Malaguzzi pegava uma tábua de mesa, umas cavaletes e ia para a praça dar aula com tinta, montar ateliê na praça, para mostrar o trabalho dele e poder trazer mais crianças para dentro das escolas municipais. E numa reunião, então, com a prefeitura, lá é Comune, eles chegam à conclusão de que tinham várias escolas de pais já montadas e que essas escolas de pais, então, poderiam ser absorvidas pelo município, e foi absorvida pelo município, e até hoje tem uma verba muito grande do município para essas escolas. Essas escolas são pagas pelos pais, mas são pagas de acordo com a renda. E então os pais, cada um paga uma taxa diferenciada. E o município investe muito. Então são 2 professores por sala de aula, tem um atelierista, né? Tem um profissional de arte dentro da escola. Mas o que me chama a atenção é que a gente às vezes diz que a gente não pode fazer porque a gente não tem. Não tem 2 professoras por sala, não tem um atelierista, eu não tenho um profissional da arte. E a gente começa a criar desculpas e justificativas porque a gente não está disposto a se fortalecer, né? Então, tem na aba do livro Diálogos com Reggio Emília, da Carla Rinaldi, que ele diz assim: foi no pós-guerra, em meio à reconstrução de uma Europa devastada, que cidadãos de uma pequena cidade italiana resolveram repensar o futuro, a partir da criação de uma nova escola. Com tijolos de casas que haviam sido bombardeadas e areias das margens do rio que cortavam a cidade, Villa Cella tornou-se um marco zero da experiência de Reggio Emília, uma das propostas mais inovadoras e bem-sucedidas para a pedagogia da primeira infância. Então, se a gente for pensar o quanto a gente tem na nossa escola, o quanto a gente tem nos nossos espaços, nos nossos prédios já construídos, lá eles começaram com os tijolos, né? O quanto a gente tem hoje, o quanto é rico e o quanto a gente pode estar se modelando e se criando, né? Se reconstruindo novamente. A gente vê, e eu acho que a BNCC ela vem de uma forma, claro que ela vem de cima para baixo, mas ela vem de uma, se a gente para olhar, a gente vê muito da pedagogia de Reggio Emília
dentro do que está sendo proposto por Loris Malaguzzi, o que era proposto por Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi, se estivesse vivo, estaria completando no dia 23 de fevereiro 100 anos. Foi uma homenagem linda, pena que logo que a homenagem aconteceu, a gente teve que fechar tudo pela questão da pandemia. E quando eu estava na Itália, porque eu fui no curso ano passado, e eu fui porque lá na Itália tem 2 cursos, né? Tem um curso que é maior, é mais amplo, que vai uma média de 200 pessoas, e tem um curso mais específico. E eu estava nesse momento do curso mais específico, esse é um curso muito especial, porque era os 100 anos do Loris, mas quando a gente chegou lá, o curso começava na segunda, e no domingo o governo determinou que ia fechar tudo por causa da pandemia. Então nós voltamos e não tive esse segundo momento, onde eu queria ver mais próximo como é que funcionava a questão do planejamento dos educadores. Eu fui com esse objetivo, né, de poder visualizar um pouco mais como funciona o planejamento do educador quando a gente trabalha em cima onde tu cria os ambientes e tu não espera da criança, tu não cria sabendo o fim que vai ter, né? Porque dentro da atividade que a gente propõe dentro de uma escola, o professor ele propõe e ele sabe o que a criança vai fazer, porque ele tem um objetivo para atingir. Em Reggio Emilia não se tem um objetivo para se atingir, se propõe e se observa como é que a criança se relaciona com tudo isso. Então era o meu grande desafio nesse curso. Fazendo aqui as minhas pesquisas, eu achei esse material riquíssimo, que a gente poderia ficar 2 dias falando sobre isso, mas para a gente pensar um pouco por onde eu começo. Tudo bem, eu sei que a BNCC é linda, é maravilhosa, mas como é que eu boto isso no meu dia a dia? Como é que eu faço isso se concretizar dentro do meu planejamento e da minha rotina diária de trabalho, né? E aí eu trouxe isso para a gente pensar um pouco, tá? No livro Diálogos com Reggio Emilia, que é um livro belíssimo, que depois eu vou mandar para vocês a foto de livros e materiais que vocês podem estar se debruçando para poder ler um pouco, tá? Quando a gente faz a opção, né, de uma mudança, e eu acho que ela começa de uma forma pessoal, a gente pode mudar o espaço assim, eu sou proprietária de uma escola e eu quero mudar a minha escola. A gente pode fazer essa opção, mas daí, quando a gente faz essa opção, a gente tem que ver quem é os parceiros que estão com a gente. Se a minha equipe, ela realmente está pronta para conseguir, né, embarcar junto comigo nessa, ou eu vou ter que pensar em alguns educadores e trazer algumas pessoas para ser pessoas como pessoas que trazem essa movimentação junto comigo, porque sozinho a gente não consegue. Então, é uma opção, né? É uma opção, e aí vem essa ideia. Se a gente pensa, optar pela abordagem socioconstrucionista, não é socioconstrutivista, é socioconstrucionista. Eu me construo, a criança se constrói na sua relação com o outro, e ela constrói o mundo, ela constrói o seu espaço, ela constrói o seu ambiente. Então, já começa um marco importante, né? A gente já coloca um ponto final no que a gente estava fazendo e a gente começa novos desafios. Desafiar e construir os discursos dominantes. Então, a gente é sempre assim, sempre foi assim, eu aprendi assim, e eu tô bem, né? As pessoas dizem, eu comecei na escola tradicional, ficava de castigo também, eu também ia para a sala do diretor, eu não tinha voz nem vez, mas eu sou bem sucedido hoje. Coisas que davam certo há um tempo atrás. Né? Nossas crianças, elas dizem, mas como as crianças estão diferentes hoje, né? As crianças, então, elas já são diferentes dentro de uma sociedade, e a gente tem que olhar para elas com esses olhos. Mas é se desafiar e desconstruir os discursos dominantes, então a gente poder se perceber no que a gente está falando e no que a gente está trazendo como verdade. Rejeitar o estabelecimento de regras, metas, métodos e padrão. E ao fazer isso, correr o risco da incerteza e da complexidade. Não existe uma receita de bolo. Ninguém vai chegar lá em Reggio Emilia ou comprar um livro de Reggio Emilia e dizer assim, agora eu vou aplicar. Porque é assim. A gente nunca vai conseguir trazer Reggio Emilia para nenhum lugar do mundo, porque lá é a construção deles com a experiência deles. A gente se inspira para a gente ver o que a gente pode trazer para cá e o que a gente pode, enquanto ser humano,
se reconstruir, olhar a criança com outros olhos, poder pensar no o que o nosso espaço está oferecendo para as nossas crianças. É um mundo de incertezas? É uma tentativa e erro? A gente se culpa por algumas coisas que a gente fez? Sim. Hoje, quando eu estava separando o material para vocês e eu estava olhando fotos assim do ano passado e retrasado, a gente vê o quanto a gente mudou nesse 1 ano, nesses 2 anos, quando a gente realmente resolveu se debruçar sobre isso. Tem fotos que a gente olha e diz assim, meu Deus, não acredito que eu fazia isso. E a gente fazia. Porque a gente vai se reconstruindo e a gente vai junto com as crianças, e é muito interessante porque as crianças, quando elas entram nessa participação, elas são riquíssimas de vida. Elas nos trazem muitos elementos. E elas transformam. Quando a gente dá a liberdade de elas construir, elas transformam esse espaço. Né? Ter a coragem de pensar por si mesmo na construção de novos discursos. E ao fazer isso, atrever-se a optar por compreender a criança como uma criança rica, com infinitas capacidades, uma criança nascida com 100 linguagens. Quando a gente olha a criança de um outro ângulo e a gente consegue observar todas as linguagens, tudo que ela nos traz, esse corpo que se movimenta, esse corpo que se expressa, a gente começa a entender a criança de outra forma. Isso vale com nossos filhos e isso vale com os nossos alunos. Quando a gente está num ambiente, a gente silencia e observa. Não sei se vocês já ouviram o Thiago Berto falando, ele é o idealizador da cidade escola AIME, que tem em Guaporé. Se vocês procurarem Thiago Berto, ele fala bastante, ele tem bastante vídeos dele também. Ele fala, deixemos as crianças em paz. Ele tem uma campanha muito bonita que fala sobre isso. E ele diz que numa das viagens dele, ele chegou numa escola budista e eles trazem a criança como um ser superior, né? Então, para entrar dentro da sala de aula, o educador tem que fazer 15 minutos de contemplação. Ele silencia, ele fica por um período como se ele esvaziasse tudo que ele tem de carga que ele está trazendo, de energia que ele está trazendo, para ele poder entrar dentro desse ambiente o mais inteiro. E eu fiquei pensando, nossa, nós, né, professoras, chega na escola esbaforida com 50 sacolas, mais um monte de livro, e já chega atropelando, e vamos todo mundo, e aquela correria, bota as crianças na fila, e bota todo mundo para dentro da sala, e já começa, e a criança tá ali, não tá entendendo nada, naquela confusão toda. Então, o quanto lá, né, nesse espaço se respeita e se pensa, né, do quanto o educador precisa estar inteiro naquele momento. Nós somos humanos, né, a gente traz um monte de coisas junto com a gente, e a criança percebe, as crianças são muito sensíveis, elas conseguem perceber a nossa angústia, a nossa agitação, o professor quanto mais agitado, a turma agitada, o professor mais calma, calma a turma. Então, tudo isso traz para a gente, né, essa relação do educador com as crianças. E as 100 linguagens que Loris Malaguzzi coloca é uma metáfora do sem nada, do sem número 100, mas não se consegue listar as linguagens. As 100 linguagens da criança é a arte, música, narrativa, a gente não consegue, não é palpável, né? É um conceito, é olhar a criança e conseguir ver nela tudo que ela está nos trazendo e tudo que ela está nos propondo. Construir um novo projeto pedagógico pondo em primeiro plano, isso que a gente está fazendo hoje, um encontro, né? Colocando em primeiro plano, as relações e os encontros, o diálogo e a negociação, a reflexão e o pensamento crítico. Quando eu coloco a criança no banquinho do pensamento, eu não estou querendo que ela tenha um pensamento crítico, eu estou querendo que ela me obedeça, eu estou querendo que ela entenda que ela está errada, né? E muitas vezes ela não está errada. Num dos cursos que eu fiz sobre o olhar sobre a infância, eu pedi para as educadoras me trazer aquela criança mais difícil que ela tinha na sala, para a gente poder fazer um debate. E elas diziam para trazer a criança fisicamente, né? Disse, não, traz no campo das ideias. E nós conversamos muito sobre as crianças mais difíceis dentro do espaço. Crianças que realmente nos tiram, né, do nosso eixo. E
E a gente sabe, né? Vocês são educadoras diariamente com as crianças, vocês sabem de quem eu estou falando. Quando a gente se aproxima dessa criança e a gente começa a entender o universo dela e o que ela está nos dizendo, quando a gente se encontra com ela, e o encontro ele traz toda uma outra perspectiva e todo um outro conceito, né? É a relação que acontece. Como eu me relaciono, como essas crianças se relacionam e como elas se relacionam com o espaço. O diálogo em primeiro lugar, né? Não é a imposição em primeiro lugar, não é a disciplina, não é a regra, não é eu mando e tu obedece, né? É a escuta. É a escuta, e a nossa escuta, ela não é uma escuta do ouvir o que ele está falando, é uma escuta muito mais profunda, é sentir o que ele quer, é poder olhar para essa criança e criar algumas hipóteses do que ela está nos trazendo enquanto comportamento, porque a criança não fala sobre seus sentimentos, ela não tem vocabulário para isso. A gente começa a trabalhar com ela a nominar sentimentos justamente para ajudar ela a dar conta de tudo isso, né? E a negociação. As regras, as pessoas dizem assim, ah, tá, mas então elas vão ter, né? Cada um faz o que quer. Não, tem uma negociação, né? Se conversa com as crianças do que pode e o que não pode. Dentro dessa casa é uma casa de convivência, traz o espaço como um espaço de convivência, e para a gente conviver, algumas coisas são importantes. A gente precisa tomar algumas decisões enquanto grupo. Então, tem coisas que a gente não pode fazer e tem coisas que pode fazer. E a gente precisa negociar o tempo todo, porque a criança ela funciona muito dessa forma de negociação e não de imposição. A reflexão e o pensamento crítico. E quando a gente abre isso, a criança também traz críticas para nós. E a gente tem que estar pronto para isso. Porque, meu Deus, com 6, 5 anos, tá, o quê? O que tu está dizendo? Né? Então, quando a gente tem que estar pronto para a crítica que a criança vai trazer. Talvez ela não saiba se colocar nesse momento crítico, talvez ela seja muito agressiva, talvez ela esteja falando com a gente como ela queria estar falando com a mãe, ela traz essa turbilhão de sentimentos. E a gente vai ajudando ela a se organizar. A gente vai conversando com ela e a gente vai ajudando ela a se colocar. Ultrapassar os limites das disciplinas e perspectivas. E aí vem o desafio. Como é que eu trabalho se eu tenho uma lista de conteúdos, né? E eu preciso dar conta disso. E a diretora da escola, a minha coordenadora, os pais querem que eu alfabetize a criança. Como é que eu faço para alfabetizar a criança com 4 anos? É uma exigência. Então, quando a gente para pensar sobre tudo isso, sobre o que vem de fora para nós e o que a gente aceita. Nós somos os especialistas em educação. Nós precisamos saber o que cada criança precisa. Nós precisamos entender de desenvolvimento infantil. A educação infantil ela tem um papel primordial, né? Por isso que Reggio Emília só trabalha com crianças de 0 a 6 anos. Eles criaram há pouco tempo a parte da escola de ensino fundamental. Loris Malaguzzi dizia que a criança dos 0 aos 6 anos é a base para a vida toda. Então é onde a criança precisa muito da sem linguagem, onde ela precisa muito explorar esse ambiente, se relacionar com outras crianças. É um momento de socialização da vida, de entender que existem outras pessoas além dela e da família. Então, quando a gente começa a pensar nisso, eu sei que às vezes é assim, pô, tirou meu chão, né? Eu não sei por onde eu comecei, ou por onde eu... Lúcia, teu microfone tá no mudo. Tá no mudo ainda. Del, Pronto.
Vocês... Por que entrou no mudo? Não sei, de repente tu apertou alguma coisinha sem querer, porque é só tu que consegue pôr nós no mudo, né? Oh! Mas eu nem mexi nada. Tá, então voltando aqui. Pensando um pouco na Base Nacional Comum Curricular, né, que é o documento que chegou para as escolas, né, criada por um grupo de especialistas, estudiosos e pessoas que também desejam essa mudança na educação e que desejam que as crianças também tenham espaço de voz e de vez, a gente precisa pensar um pouco sobre os direitos das crianças. As crianças têm direitos e agora com a pandemia muitos direitos estão anulados, né? A gente sabe que as nossas crianças estão com esses direitos parados, né? Elas não estão conseguindo brincar e conviver e participar e se envolver e se expressar. Mas pensando dentro da BNCC, o que a BNCC nos traz, lá em Reggio Emilia tem na porta das escolas, né, que é um espaço de direitos. Eles trabalham muito com direitos da criança e com muito respeito e valorização da infância. Dentro dos direitos de aprendizagem, eu não sei se vocês leram a BNCC, eu mandei também para vocês. Acredito que muitas escolas já tenham virado ela de cabeça para baixo. E dentro dos direitos de aprendizagem, a gente traz o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Eu acredito que os pais não tenham ideia de que esses direitos existem. E é muito importante a gente poder comunicar aos pais da importância. Pode dizer assim, mas eu vou pagar uma escola para ele vir aqui para quê? Para ele brincar? Ai, olha que delícia, aquela professora ganha para brincar com as crianças. Eu também quero ganhar um salário para brincar com as crianças. Então, eles trazem o brincar como se fosse uma coisa sem valor, sem sentido, né? E é um direito de aprendizagem. Aprender através do brincar com outras crianças se aprende muito. E dentro dos campos de experiência, que é onde o professor tem o maior desafio, que é colocar no seu planejamento, no seu cotidiano, o eu, o outro e o nós. O corpo, gesto e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Quando a gente for pensar em tudo isso, e o Paulo Fock diz que não tinham pensado que os campos de experiência eram 5 e que os dias da semana eram 5. E que muitas escolas estavam colocando, um dia eu trabalho eu, o outro e o nós, no outro dia trabalha corpo, gesto e movimento. Então, cada dia se colocou um campo de experiência. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é que vocês pensarem naquela imagem do Rissoma. É poder perpassar as coisas no cotidiano da escola, no fazer diário da escola. Eu posso trabalhar com as crianças de diferentes formas. Eu posso trabalhar os traços, sons, cores e formas com a folha, com o papel. Eu ouvi escolas de educação infantil dizer para mim que tinha um caderno para a criança fazer registro, porque a criança precisava registrar suas aprendizagens. A criança não precisa registrar suas aprendizagens, porque ela aprende a caminhar, a falar, ela aprende a comer, ela aprende um universo de coisas e ela não registra isso num caderno. O caderno ele vai entrar lá no ensino fundamental, não é na educação infantil. A criança precisa mexer, tocar, que a gente diz que é o dedinho, né? Tudo ele bota o dedinho, tudo ele tem que tocar, tudo ele tem que mexer. Criança numa loja de material com várias prateleiras com material de vidro, a gente fica em pânico, porque sabe que ele vai meter o dedinho, ele vai mexer. Então, poder criar ambientes que a criança possa realmente mexer, que ela possa realmente explorar. Então, existem diferentes formas. Eu posso treinar a criança para o traçado, né? Por cima da linha, aquelas linhas pontilhadas que a gente fazia e que a gente vê hoje ainda as crianças fazendo. Ou eu posso dar um universo de possibilidades. Em Reggio Emilia se trabalha todos os dias com argila. As crianças têm contato diário com argila. Aqui a gente usa muita massinha de modelar. A brincar com água e terra, com as pedras. Eu posso trabalhar cores com as crianças e lá se trabalha muito as cores através de elementos da natureza,
E eles fazem paleta de cores, porque o azul, existe uma infinidade de azul. O marrom, existe uma infinidade de marrom. Então, as formas, eu posso enxergar, e lá eles trabalham muito com o desenho de observação, onde se coloca o objeto e as crianças desenham a partir da sua perspectiva e a partir do que a mão também obedece, às vezes ele está enxergando, mas a mão dele não faz o que ele está querendo. Então, o desenho de observação ele é riquíssimo para isso, para trabalhar formas. Mas eu posso trabalhar formas também com o triângulo, o círculo, o retângulo e ficar só nessas formas geométricas. Né? A escuta, fala, pensamento. A Aline, que vocês conheceram hoje no início do nosso encontro, ela está se debruçando muito sobre a narrativa das crianças. Tem um material lindíssimo do Gianni Rodari, que também é um profissional que esteve junto com o Loris Malaguzzi, sempre desafiou o Loris Malaguzzi a esses registros de tudo que estava acontecendo. E ele traz um olhar muito, muito interessante sobre a escuta, sobre a fala das crianças, sobre essas narrativas, sobre a importância da criança falar e narrar o seu pensamento, a sua imaginação e ela organizar tudo isso dentro dela. Então, a gente, avançando um pouquinho, queria trazer para vocês essas duas imagens de Regia Emília. Regia Emília trabalha muito com a estética. A gente tem que ter muito cuidado, né? Quando eu comecei os cursos e aprofundar muito os estudos em Regia Emília, a vontade era de chegar aqui na ponta do lápis e botar tudo fora. Eu pegar aqueles brinquedos plásticos e eu vou botar tudo fora. Só que num dos cursos, a palestrante disse pra gente, não façam nada quando vocês voltarem. Silenciem, observem o espaço de vocês, porque cada espaço é um espaço. Teve alguns espaços que eu já fui palestrar e a pessoa disse, vamos conhecer a nossa escola, e olha, a gente está colocando os elementos de Regia Emília na nossa escola. E aí tu vê um canto com um monte de toco de madeira, um outro canto com um monte de garrafa PET e vários material de sucata. Nada contra o material de sucata, a gente usa assim, né? Um material reaproveitável e a gente também usa os elementos da natureza. Mas não é colocar isso à disposição da criança sem um propósito. A gente precisa ter um olhar sobre esse material e o que esse material vai fazer. Se a gente for olhar a imagem das crianças aqui com as pedras, a gente pode trabalhar as crianças, a gente não vai trabalhar, a gente vai observar a criança. E ela está fazendo uma seriação, classificação, ela pode estar só colocando as pedras em fila, e esse olhar do educador é que vai traduzir o que está acontecendo naquele momento. Por isso que o educador tem que estar presente. Não é colocar um monte de pedra para as crianças brincar e ir lá preencher as agendas, né? Que é uma exigência aqui no Brasil de que se preencha a agenda com a criança, ela fez xixi, se ela fez cocô, se ela comeu tudo, se ela lanchou, se ela não lanchou, e o professor perde um tempão fazendo aquilo e não está com as crianças, né? E estar com as crianças, não para estar dizendo, palpitando e dizendo o que a criança tem que fazer, mas estar observando o que a criança está fazendo naquele momento. Então, ali, o Pedrinho pode estar fazendo uma seriação, uma classificação. E o outro menino pode estar só colocando as pedras em fila. Ele ainda não entende o que é uma seriação e classificação. Tem outro momento. E cada criança está no seu momento. Então, por isso que o educador tem que estar ali. Ele tem que estar junto. Ele pode estar fotografando para depois mostrar para os pais ou para a própria coordenadora. E tem um livro muito bacana de Regia Emília que fala Tornando Visível a Aprendizagem, que fala justamente desse não registro, né? De que a criança não precisa registrar, o educador registra. O educador vê as necessidades dessa criança e eles trabalham muito por zona proximal, o que essa criança já sabe, o que eu vou oferecer para que ela amplie o conhecimento dela. Então, vocês veem que uma menina está pintando e dois meninos estão no chão brincando. Então, as crianças não fazem, tem duas crianças pintando. Eles não fazem todos a mesma coisa ao mesmo tempo. E as nossas crianças são muito treinadas a isso. Então, elas dizem assim, por que o fulano está pintando e eu não posso? Né? Então, o educador vai organizando isso e eles vão começando a entender que existe sim o momento dele pintar e o momento dele brincar com as pedras, né? Em Regia Emília eles trabalham muito a questão estética, muito. Na outra imagem ali que o material está organizado. Então,
É um respeito à infância também no sentido de eu preparo o ambiente para receber as crianças, né? Eu organizo essa sala, a turma, as crianças vão ficar com uma educadora e a outra educadora vai preparar esse ambiente para receber as crianças dentro daquele ateliê ou dentro de uma sala ou no próprio pátio. Mas o material, ele está posicionado, ele está organizado e claro que depois que as crianças saem, aquilo está completamente virado de perna para cima, mas esse é o objetivo. É o objetivo de ver eles explorando e de que forma eles vão fazendo as suas construções. É uma arte efêmera, é uma coisa que não fica, não se cola com cola quente o que eles fizeram, né? A gente pode, no máximo, fotografar para poder ter isso guardado para nós. Então, é um outro olhar, é um olhar muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Foge da folhinha. Não se usa folhinha, não se usa desenho pronto. A criança constrói os seus desenhos, ela traz a sua imagem. Se eu apresento um elefante para ela, ela não vai mais desenhar um elefante, porque ela não sabe desenhar. E ela vai dizer, eu não sei desenhar um elefante. E quando ela aprende a fazer aqueles 2 arcos com o rabinho, e ela diz, eu sei desenhar um elefante, porque alguém ensinou ela a fazer o elefante daquela forma, e ela fica muito feliz que ela sabe desenhar um elefante. Então, no momento que lá eles trabalham, e lá e aqui também, com imagens, né? Eu vou trabalhar os animais, né? Eu quero trazer para a criança, eu quero colocar no espaço da minha sala, porque eu acho importante. Eu, como educadora, eu tenho que defender a minha ideia, né? Eu acho importante nessa fase eles conhecerem os animais, ou eles estão falando muito sobre os animais. Eu trago a imagem do animal, o animal, não o desenho do animal. Eu trago uma foto do elefante, uma foto da girafa, e eu coloco isso à disposição da criança, porque é injusto trazer para ela a Peppa Pig, que é um porco que anda de roupa. Quando a criança conhece o porco de verdade, ela entra em pânico, ela diz, não é a Peppa. Porque para eles, né, tu traz os animais como animados, né, os animais bichinhos, e não traz o animal como ele realmente é. A criança quer ter um leão em casa, ela quer ter um jacaré, porque para ela o jacaré é um jacarezinho que canta, que traz música, ela não entende quem é o jacaré realmente, o animal de verdade. Então a gente tem que trazer as coisas mais reais para a criança. É que nem o martelo, né? Tem escolas, espaços e tem um monte de kits em lojas infantis, com uma maletinha com um material de ferramentas, né, para a criança brincar. Quando tu dá um martelinho de plástico para a criança brincar, ela não está entendendo, ela não sabe, ela não está conhecendo um martelo de verdade. E quando tu traz um martelo de verdade e o prego e mostra para ela como é que aquilo funciona, tu tá sendo real com ela. O mundo é assim, não é o mundo do... A criança vive muito no mundo do plástico, que não é a realidade, não é o mundo real. Então a gente parar para pensar um pouco sobre isso, sobre os elementos da natureza, sobre o que a gente realmente vai trazer para aquela criança e que propósito tem isso. Para que eu estou trazendo isso? O que isso vai acrescentar na vida dela, na hipótese, no pensamento? O educador ele tem que ser um maravilhamento, ele tem que trazer o despertar da maravilha, do olhar aquilo e se deslumbrar. A criança, olha isso! E eles vêm e com uma sede, né, de aprender e de levantar um monte de questões. Mas por que isso é assim? Por que a pedra afunda? Por que isso não afunda? Por que isso é assim? E ela começa a se questionar, e a gente só aprende no momento que a gente questiona. O professor não traz respostas, o professor traz perguntas. As crianças estão falando sobre a lua, então eu vou dar uma aula, daí traz um vídeo, traz vários materiais para explicar para eles entenderem o conceito da lua. E a gente não deixa com que eles criem hipóteses sobre isso. Se eles começarem a falar da lua e tu traz para eles várias perguntas de como será que é a lua, quem será que vive na lua, eles vão ter um monte de hipóteses que não são, mas eu sei que a lua não tem ninguém morando lá, eu sei. Mas nesse momento, a gente não precisa trazer essas afirmações para eles, porque eles ainda estão no campo das ideias, eles estão questionando sobre tudo isso que está acontecendo. Trazendo um pouco do que a gente monta, né? Porque tem escolas que me dizem assim, mas eu não tenho esse material riquíssimo, lindíssimo que tem em Reggio Emília. Reggio Emília tem um espaço que é o Remida, e esse lugar, ele é belíssimo, né? Ele tem salas e as empresas, as fábricas, doam o material que estão sobrando, o material que eles não usam, e esses materiais vão para esse lugar.
esse lugar, o material é todo categorizado e todo separado. Então, quem quer esse material se inscreve e vai lá com um carrinho e pega esse material e leva para as escolas. Então, por isso que tem esse monte de pecinhas coloridas, de madeira, porque isso são materiais de sobra das fábricas e das empresas. Eu fiquei pensando que Caxias do Sul, né, é uma cidade com tanta empresa aí, com tanto material que deve ir fora, né, que poderia a gente estar reaproveitando. Mas a gente não tem um espaço Remida, esse espaço é um espaço municipal, né, então as escolas têm acesso. E a gente olha aquele material e diz, nossa, quanta folha colorida, né? Um material caro, para nós caro, mas que eles têm acesso gratuito, assim. Então, é também uma questão de organização social, assim. Então, tem esse... Mas, assim, eu não tenho esse material, eu não tenho todas essas pedras maravilhosas, porque não tem um riacho aqui perto para pegar essas pedras. Lá eles relatam também que os pais trazem muito, a criança sai para passear, traz 3, 4 pedras. Então, as famílias participam muito também do espaço. Mas a gente pode sim, é possível a gente começar a transformar o nosso espaço e trazer coisas para dentro do nosso espaço. Quando a gente começa a mudar o nosso olhar, a gente para de olhar para o material reciclável e a gente começa a olhar para outros materiais que tem na natureza e que a gente pode estar agregando no nosso espaço. Esse aqui já é dentro, aqui na ponta do lápis, né? O ateliê criado para criança, com materiais que a gente tinha na época, né? Materiais que a gente foi se apropriando, comprando, trazendo. Se trabalha muito com material de arte, não material, não só a massinha de modelar, mas diferentes texturas de giz, o giz molhado, o giz carvão. Então, tu começa a namorar esses materiais também e começa a trazer esses materiais para dentro do espaço. Isso se coloca disponível numa sala de aula para as crianças? Não. Esse material, até porque as crianças ainda não sabem usar, esse material é preparado um laboratório, né? É preparado um ateliê, as crianças são convidadas a vir para esse espaço, não tem tempo de início e de término, né? Tu entra com as crianças dentro desse espaço e tu não sabe quanto tempo isso vai levar. Claro que daí tu tem o café da manhã, tu tem o almoço, vai chegar uma hora que tu vai dizer para as crianças, bom pessoal, nós temos que almoçar e a gente vai precisar organizar isso aqui em 10 minutos. E as crianças ajudam a organizar, então o material fica todo em estantes, né, justamente para as crianças poderem auxiliar na organização. Tem laboratório, tem ateliês que a criança participa da organização e tem ateliês que é o educador que organiza. Depende do qual o propósito que se deseja. Trabalhando um pouco com as crianças, né, as diferentes possibilidades que a gente traz. Às vezes se monta um ateliê com diferentes mesas e cada mesa se coloca um elemento diferente para a criança explorar, ou não, depende do propósito. Não se trabalha com 20 crianças num ateliê, é impossível, vai virar bagunça, vai virar meleca. Se trabalha com um grupo de 4, 5, 6 crianças, depende do tamanho do ateliê, para poder comportar as crianças, ou se trabalha dentro da sala, daí com todas as crianças, e aí se faz diferentes espaços. Aqui as crianças na produção, não se tem um resultado final, eu quero que todo mundo pinte a folha de azul, eu quero que vocês façam o céu, eu quero... Não tem, eu gostaria que vocês explorassem esse material, a gente pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. O objetivo é justamente explorar, é justamente cada um, e é interessante que elas vão olhando uma experiência que uma fez e começam a tentar fazer aquela experiência também. Então elas vão aprendendo, as crianças vão aprendendo na relação com a outra criança. Um molhou o papel crepom e começou a fazer alguns movimentos, o outro disse, opa, mas tem essa caneta aqui que faz um carimbo, então começa a experimentar diferentes materiais. O propósito é justamente esse, né? E dentro disso, eu posso tirar tudo que está lá dentro da BNCC, né, do meu objetivo de aula. O que eu queria e o que as crianças fizeram. O planejamento ele é muito mais a proposta, né? Eu trago a proposta, mas eu não sei o meu resultado. Então, eu preciso, depois do encontro, relatar o que aconteceu. Então, o planejamento funciona. Eu vou preparar um ateliê com diversos materiais, de cores, eu gostaria que as crianças explorassem cores, misturas de cores e que elas pudessem explorar diferentes texturas. E depois eu relato como é que as crianças se envolveram e participaram desse momento.
Aqui é uma mesa, porque aqui na Ponta do Lápis a gente ainda não tem a mesa de luz, né? Que a moda de Reggio Emilia é a mesa aquela de luz. É uma mesa de vidro e embaixo se coloca a luminária, né? Para a criança poder explorar. Isso aqui são aquelas areias coloridas que se compram nessas lojas de coisas para casa. Mas também a educadora fez essa proposta e também faz as propostas de colocar imagens que se faz com radiografias, né? E a criança projeta para olhar no teto. Então, ela vai compondo essas imagens no vidro e vai aparecendo lá no teto. Então, é uma forma de trabalhar o olhar, da criança poder ver diferentes perspectivas, explorar diferentes coisas, narrar o que ela está montando, ela conta histórias em cima daquela montagem que ela está fazendo. E não é o educador monta e mostra para a criança, agora aqui o bonequinho fez isso. Não é o educador que conta a história. A narrativa é da criança. O educador pode perguntar, né? O que é esse aqui? O que ele está fazendo? E esse? Quando a criança não tem muita narrativa, o educador provoca isso. Ele faz com que a criança, ele estimula a narrativa da criança, né? Vai perguntando o que está acontecendo, o que ele está fazendo. Em alguns momentos, o educador só silencia e observa. E isso é uma sensibilidade do educador, né? De ele não atrapalhar o momento que a criança está criando, porque não sei se vocês já conviveram com artistas, né? Pessoas que pintam quadros, e a gente tem um profissional aqui na Ponta do Lápis que ele diz que a pessoa ela leva um tempo para entrar na imersão da arte. Quando ela entra nessa imersão da arte, tu não pode falar com ela. Ela não vê o relógio passar, ela não funciona dentro de um horário de relógio. Ela pode ficar pintando um quadro durante horas, porque ela entra, ela mergulha naquilo ali, né? E esse menino que está passando as mãos ali, ele está mergulhado naquilo ali, ele está experienciando aquilo ali de uma forma. Então, se a professora fica toda hora perguntando, o que está fazendo? O que tu tá... Ela está tirando ele daquele momento que ele está imerso naquela experiência, né? Então, a gente tem que ter cuidado em que momento a gente vai estar querendo fazer uma narrativa e em que momento a gente vai estar querendo que a criança esteja mergulhando na sua criação. E eles conversam entre eles, contam, olha aqui, eu fiz isso. E aí o educador pode ir registrando também essas falas dessas hipóteses que a criança vai fazendo. Esse é um outro ateliê que encanta muito as crianças, né? É um ateliê criado pela Aline, com a luz negra. Tudo que brilha na luz negra vai para dentro dessa sala, né? As canetas de marca-texto, aquelas molas que brilham ali no escuro, as tintas que também dá para pintar no rosto. Era um evento que nós estávamos fazendo e as crianças estavam participando. E eles não querem mais sair de dentro dessa sala escura, porque é uma experiência incrível para eles, incrível. E aí, nesse momento, a gente está de novo, a gente pode trabalhar cores, formas, sensações, sentimento, tudo. E eles ficam por um tempo, né? São salas criadas, diferentes ambientes, e eles vão circulando, né, nesses ambientes, ficam um tempo ali e saem. Ou, se o educador quer explorar mais tempo, né, trazer mais elementos, pode ir explorando com as crianças. Então, esse é um ateliê muito interessante de luz e sombra, né, que a gente trabalha. Tem o ateliê de luz e sombra, tem uma infinidade de ateliês. Quando a gente fala em ateliê, as pessoas pensam nesse ateliê de baixo aqui, ó, que está com as telinhas, com as crianças pintando. Quando se fala em ateliê, diretamente a imagem vem desse ateliê, né? Esse também é um ateliê, mas não é o único ateliê. Né, o trabalho com argila, nós temos muitas crianças que não colocam a mão na argila. Para colocar a mão na argila é uma luta, assim. E tem outras que botam a mão, o corpo inteiro, o pé, mergulham dentro da argila. Então, cada criança, né, tem a sua forma de se expressar com esse material que a gente está propondo. Vai fazer sujeira? Vai. Vai ter que limpar depois? Vai. Mesmo que a gente peça para eles limpar um pouquinho, eles vão até fazer mais um pouquinho de meleca em cima do tentar limpar, mas eles não vão limpar. Então tem que estar preparado para isso. Eu tenho que ter um tempo depois para poder higienizar, ou chamar a higienizadora da escola para poder limpar isso, porque realmente vai ficar um estrago. Mas esse estrago é porque as nossas crianças ainda não sabem trabalhar com argila. Porque visitando lá em Reggio Emilia as escolas,
como eles trabalham diariamente com argila, as crianças nem avental estavam usando. Eles estavam trabalhando com argila de uma forma impressionante. Não se sujam, não se melecam todo, já passou essa fase, eles já conseguem trabalhar com argila de uma forma que não faça tanta sujeira como a menina que está trabalhando ali está fazendo, né? Isso eu acho que é uma apropriação do material também, né? É que nem a tinta. Tem crianças que pintam com a tinta e tem crianças que se banham com a tinta. Então tem um diferencial aí desse material que é colocado para a criança e de que forma ela trabalha com isso, né? E um ateliê desse de pintura tem crianças que pintam em 5 minutos e sai, e vem outra criança para substituir. E tem crianças que ficam 3 horas pintando. Depende da relação, do interesse, do desejo, do que a criança gosta. E isso tá tudo bem. Não tem assim, vamos ficar 10 minutos aqui, deu uma rápido, termina logo. Não. A criança pode ficar ali e concluir o seu trabalho enquanto os outros vão alternando, né? Aí pensa, mas as outras crianças estão aonde? Estão com outra educadora no pátio. Daí quando uma criança desce, a gente diz, fulano, porque a nossa casa tem 2 andares, né? Quando tu descer, tu pede para a educadora mandar mais uma, daí sobe mais uma criança. E assim a gente vai fazer. Então uma educadora está no ateliê e uma educadora no pátio com as crianças. Ou numa outra sala, fazendo outra, né? Então depende do propósito da organização. Isso sim é planejamento. É a nossa organização. Isso pode estar acontecendo simultaneamente, né? Depende do número de educadores que eu tenho, depende dos espaços que eu tenho, da forma que eu vou organizar isso. E a coordenadora pedagógica, ela tem um papel fundamental, que ela é justamente que vai poder fazer esse mapa. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, e aí se avalia, nas reuniões se avalia. Deu certo, não deu, por que não deu, o que aconteceu, e aí vai se avaliando e isso vai cada vez se aprimorando mais. O ateliê de música, né, que as crianças gostam muito, ainda mais porque quem trabalha com eles no ateliê de música é a Aline, e a Aline é uma compositora, então traz para eles também a ideia de que a música não precisa ser sempre pronta, eu posso criar minha música, eu posso criar o meu som, eu posso experimentar esses instrumentos, eu posso ver que barulho isso faz, eu posso criar minha melodia, eu posso criar o meu ritmo, e cada criança cria o seu ritmo, e eles acabam criando diversas músicas com a Aline, e também a contação de histórias, né? Então, a Aline extrai do livro uma contação de histórias, outras a Aline cria a história, e cria com eles as histórias e pega as narrativas deles e se transforma isso tudo numa história com personagens, e aí vai se criando, então a criança entende que ela também pode criar, e aí ela começa a criar e fazer a sua construção. Não vem sempre pronto, né? O menino, então, que monta ali, né? E tem crianças que pedem pra gente tirar uma foto, porque ela não quer desmanchar, né? Aí ela diz assim, tira uma foto da casinha que eu construí, eu tiro uma foto da minha cidade, porque ela quer guardar aquilo, né? Porque ela sabe que aquilo ali vai se desmanchar em algum momento. Então, ela também trabalha com essa construção e desconstrução, né? O espelho, que é fundamental, nós trabalhamos com as crianças, tem o giz molhado, que depois que a gente descobriu o giz molhado, parece que teve uma mudança na nossa vida. O giz molhado dá essa possibilidade da criança riscar nos vidros e nos espelhos, e o espelho se projeta, né? Projeta, eles conseguem olhar o espaço de outra forma, eles conseguem produzir e construir. São diferentes possibilidades. Aqui nós temos uma coisa muito genial, que as crianças amam de paixão, que é a cozinha de lama. Essa primeira foto, é claro que ela tá a cozinha de lama limpa, é raro ela tá assim, porque eles realmente produzem nela e faz muita sujeira. Mas a gente vê muitos registros, muita coisa interessante do que eles vão produzindo. A cozinha, se a gente for pensar na cozinha da casa, e Caxias do Sul tem uma característica muito forte, que as cozinhas são grandes, porque as pessoas se reúnem muito na cozinha, e a cozinha é um lugar de acolhida, de acolhimento, de amizade, a comida é, né, jantar junto, almoçar juntos, vamos marcar um almoço, vamos marcar uma janta, então é um momento social, e Gandhi fala muito disso no Brinquedos do Chão, que é um livro que ele tem, ele fala muito da cozinha como um espaço, né, do elemento água, terra, fogo, tá tudo misturado ali,
E então o ambiente da cozinha, ele não pode ser só aquelas panelinhas de plástico para fazer o chazinho, né? Tem que ter a panela, tem que ter a panela de verdade, a chaleira. Tem criança que não conhece a chaleira, né? Muito interessante, porque a chaleira, agora a gente usa muito aquelas chaleirinhas elétricas, assim. Então, as crianças conheciam bule, uma chaleira, são coisas um pouco diferentes para eles, assim. E é um universo, então as crianças, mesmo as crianças que têm mais dificuldade de se socializar ou de brincar, quando tu vê, ela tá lá envolvida junto com os outros, né? Ali o menino tá colocando água na comida que a menina tá preparando, então quando tu vê, eles estão interagindo, estão fazendo essa comida juntos, né? E relatam muitas coisas da experiência deles, quem cozinha em casa, como é que funciona, eles preparam a comida. Teve um período que eles criaram um restaurante, né? Ali atrás, até do menino de boné, tem o caixa, tem um teclado de computador, tem uma menina olhando o cardápio. Eles criaram um restaurante no pátio. E foi muito interessante porque eles brincaram muito tempo disso, assim. E foi uma brincadeira criada por eles. E que o educador pode explorar ali um monte de coisas, né? É uma infinidade de possibilidades. Aqui nós criamos a horta, todas as escolas, eu acho que a maioria das escolas de educação infantil tem a horta. Nós temos a horta suspensa também, que é uma outra forma. E eu ouvi uma profissional dizer, num dos cursos que eu estava fazendo, que as escolas tinham que passar a ampliar a plantação da alface, né? Então, quando a gente tem um espaço um pouco maior, que a gente consegue plantar outras coisas, né? Alecrim, chás e outras ervas, e que a gente pode estar dialogando com a criança e trazendo isso também para as crianças experimentar, cheirar, provar. Nós pegamos boldo, é uma coisa que o boldo ele se espalha pelo pátio, né? Então pegamos um monte de boldo, a gente coloca no vaso, coloca no meio da mesa, fica aquele cheiro do boldo assim no refeitório todo. Então da criança também, e ele é peludinho, as crianças gostam de passar a mão porque ele tem uma outra textura, né? Então, são várias possibilidades que a horta, o espaço, né, da onde vem o alimento, né, da terra, do poder plantar junto, do ver, do regar. Então, tem uma infinidade de coisas que pode se trabalhar dentro da horta. Eu queria mostrar para vocês, as crianças deixam suas marcas no espaço que é delas e para elas. São coisas que quando as crianças vão embora a gente encontra, né? No momento que a gente monta o ambiente, né? E aqui é o pátio, na verdade, então o pátio não tem um propósito como ateliê, de que a gente fica o tempo todo observando, mas a gente vê as crianças brincando, então eles estão servindo um chá e eles ficam horas brincando daquilo, e cada criança que vai chegando vai entrando, né, nesse movimento. Mas na primeira foto as crianças estavam brincando de índio. Então eles criaram uma fogueira, né? Fizeram um espaço. Esses dias também tem umas fotos muito bonitas que mostram as crianças numa roda, sentado também com a educadora, fazendo de conta, era contos da fogueira, coisas que a Aline inventa, né? Contos na fogueira, e aí eles ficaram horas ali fazendo contos, sentadinhos na volta da fogueira, que foi criada só com os paus, assim, os troncos de madeira que a gente tem no pátio. E aqui do lado, né, que eles fazem o bolinho lá na bandeja, tem vários bolinhos de terra, e eles vão conversando e dialogando e narrando, e isso é muito, muito bacana de assistir, de acompanhar. E quando vão embora, fica essa arte, né? E aí eu sou obrigada a fotografar, porque me encanta ver, né, que não somos nós que ensinamos as crianças. Não somos nós, a gente não tem esse poder todo enquanto educador. Né? Eu acho que o estresse do educador de final de ano, que ele já está cansado, porque ele tenta, ele fala, ele explica, ai cansei, não aguento mais aquelas crianças, eles não entendem nada do que eu falo, eles estão num outro mundo, eles estão num outro universo. Né? Então, quando a criança tem possibilidade de criar, o educador se encanta com o que eles estão trazendo. Né? E é isso que a gente tem que fazer numa reunião com os pais. É mostrar para eles que sim, existe aprendizagem, ela não está no caderno, ela não está na folhinha, ela não está lá no portfólio, com tudo que eu colo coloridinho lá, mostrar para os pais. É isso aqui, é a aprendizagem não palpável. Né? O desenvolvimento da criança avança, as mães dizem assim, nossa, ele está com uma narrativa, nossa, ele me conta tudo que ele faz aqui, nossa, estou adorando ver o desenvolvimento dele assim,
foi, né? Estava preocupada porque não falava, porque não brincava, porque não sabia criar uma brincadeira. A criança aprende na relação com outra a criar suas brincadeiras. E ele vai reproduzir isso em casa, né? Ele leva para dentro de casa o que ele está vivenciando e experimentando aqui nos espaços que têm essas possibilidades, né? Não sei se vocês já viram crianças brincando com os ursos, que elas colocam os ursos todos sentados e ela é a professora. E é muito interessante de ver, né? A professora dá uma folhinha para cada um, dá um lápis para cada um, bota de castigo, tira a folha, grita com as crianças, bota eles virar de costa, e tu fica olhando assim, que experiência a criança tem de educação. O que ela está trazendo para nós, né? Que relato ela tem, né? Que imagem ela tem, porque a criança, nós todos enxergamos o mundo a partir dos nossos olhos. Tem um livro que é O Voo do Cisne, num rapaz que foi queimado no rosto quando era criança, assisti a palestra dele, e ele vivia num hospital, porque ele fazia muitas cirurgias plásticas. E ele conta que ele enxergava o mundo a partir da janela do hospital. Essa é a experiência dele. Então, se a gente for pensar, né, as crianças, nós também, todos nós enxergamos o mundo a partir da nossa janela. O nosso interior é o nosso interior, cada um é um. Então, eu não posso ensinar todo mundo igual. Não existe uma possibilidade, né? Claro, os conteúdos escolares, aqueles que todo mundo tem que saber. Mas quando a criança cria esse monte, esse universo de possibilidades, ela vai aprender a pesquisar, a investigar, a narrar, a construir uma... Que nem a gente, quando está no final da faculdade, que tem que construir uma resenha, a gente tem que fazer um artigo, e a gente não consegue sair do lugar, porque nós não fomos trabalhados nesse sentido. Nós não tínhamos voz, nem vez e nem narrativa. Então, a criança que na infância, na primeira infância, ela tem as suas narrativas, conta história, e depois que ela alfabetiza, ela escreve uma redação para a professora de 3 folhas. A gente escreve um parágrafo e... né? Tem muitas crianças, escrevem 3 linhas e dizem, eu tenho que escrever aqui. A professora ainda diz, redação com 15 linhas. E a criança fica esticando a redação para fazer as 15 linhas. Porque não tem imaginário. Ela não consegue criar vários personagens e poder ir amarrando essa história. Porque ela não conseguiu, ela não fez isso lá na educação infantil. Então, a educação infantil ela tem um papel primordial. Né? A criança chega no primeiro, no segundo ano e não alfabetiza. Ela não tem a base da alfabetização. A educação infantil alfabetiza ou não alfabetiza. A educação infantil não adianta tu alfabetizar uma criança aos 4 anos. Ela vai aprender, mas ela vai ter uma alfabetização rasa, superficial. Ela não vai conseguir fazer as redações, as narrativas que vão ser exigidas lá no 3º ano. Ela precisa da base para ela poder... 6, 7 anos ela alfabetiza. Ela começa a se interessar pelas letras e ela começa a ler. Né? Então, a gente tem que, na educação infantil, se preocupar, sim, com o que é essa base, esse alicerce para a criança alfabetizar. Aí os pais vão perguntar, vocês trabalham com alfabetização na educação infantil? Não, nós trabalhamos com os pré-requisitos para a criança se alfabetizar. E tem crianças que se alfabetizam com 4, 5 anos de uma forma incrível e maravilhosa, e, né, por interesse dela, e ela começa a querer ler o livro e olhar o livro e começa a se interessar pelas letras. Mas não que isso senta todo mundo e nós vamos estudar o A, agora o E, agora o I. Né? A gente trabalha com os sons das letras e vai explorando e vai mostrando para ela, mas trabalha as habilidades de leitura e escrita que antecede a alfabetização. Mas para isso a gente tem que estar muito seguro do que a gente está dizendo para os pais, né? Porque se chega lá no 1º ano e a criança não alfabetizar, o pai vai vir cobrando a gente. Mas como? Vocês disseram que iam trabalhar os pré-requisitos, então esses pré-requisitos precisam ser trabalhados sim. Né? Então, também tem muita escola de educação infantil que não trabalha nada. Nada. É só o brincar. E aí, quando a criança chega na educação infantil, no 1º ano, ela não alfabetiza. Porque também não foi trabalhado nada. Né? Esse aqui é mais um registro que ficou de uma tentativa da criança. Né? Quando tu coloca uma balança na sala de aula, e deixa a balança, uma fita métrica, e deixa a fita métrica. Então, sistemas de medida. Eu não preciso trabalhar sistemas de medida horas ali para as crianças. Eu queria um espaço dentro da sala com esses materiais. E a gente vai vendo coisas incríveis. E eles vão testando coisas e vão se dando conta e vão criando suas hipóteses. Então, eu não preciso ter... Eu posso colocar diferentes réguas. A gente tem, né, uma infinidade de réguas. E eu posso colocar aquilo ali
né, e deixar eles explorarem esse material. Mais tarde eles vão aprender o que é cada régua, o que é o quilo, o peso, as quantidades, né? Depois nas receitas de bolo eles também vão dizer, mas eu pesei os lápis e deu tanto, então meus lápis são mais pesados do que a farinha, e aí eles vão relacionando as coisas, né? Esse aqui é mais um registro, né? A menina pintando o pé, o pezinho dela registrado ali no chão. Então a gente vê muitas marcas das crianças no nosso pátio, né? De coisas que eles vão experimentando. A menina tá na idade, assim, né? De pintar esse corpo, de poder explorar isso. Então muito interessante de ver o movimento que ela fez. Quando a gente fala em tornar visível a aprendizagem, né, tem muitas escolas que estão trabalhando, né, com esses registros da pedagogia, né, eles chamam de documentação pedagógica. Em Reggio Emilia, eles trabalham com a documentação pedagógica, só que a documentação pedagógica ela é muito mais do que um documento, né, ela é um conceito. E para a gente chegar nesse conceito, a gente precisa primeiro se apropriar de muita coisa, para depois a gente chegar. A gente não começa pela documentação pedagógica. A documentação pedagógica ela é reflexo de um trabalho todo que vem acontecendo. Então, uma das formas, né, é fotografar a criança em sequência para poder mostrar, né, e poder analisar. Eu acho que muito mais do que mostrar é analisar como é que a criança está criando, né, essa aprendizagem que ela está fazendo, né? A menina ali está trabalhando equilíbrio, ela está trabalhando uma infinidade de coisas e ela está muito concentrada no que ela está fazendo. Então, se trabalha desta forma e o educador faz o registro embaixo. Então, a partir da sua análise enquanto profissional especialista em educação, de que momento a criança está, o que ela está fazendo, quais são as aprendizagens que estão acontecendo. Tem escolas que já trabalham com esse sistema diário do professor fazer isso diariamente, né? Desses registros. E isso não vai para lugar nenhum, isso é só um registro do educador para ele mesmo. Ele vai fazer um diálogo, um debate com a coordenadora pedagógica, né? Para sustentar o seu trabalho. Mas isso é um trabalho de análise e de reflexão do educador. Depois, mais tarde, se seleciona alguma coisa para apresentar para os pais. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é justamente fazer esse olhar do que a criança está produzindo de conhecimento nesse momento. Eu digo que essas imagens, né, mostra, eu acho que nem precisa de legenda. É como se a gente olhasse uma história em quadrinhos sem história, né? Só as imagens. Porque o movimento que a menina faz, né? O que está acontecendo ali na imagem não é o que mais importa, né? Mas a menina expressa, né, aquilo do maravilhamento, né? Ela está olhando, daqui a pouco ela está rindo e daqui a pouco ela está surpresa. Então, imagina nessa fração de segundos quanta coisa não passou na cabeça dessa criança, né? Que na época tinha uns 2 anos. Então, a criança ela está descobrindo o mundo. E se a gente ficar toda hora mostrando para ela o mundo, ela não vai questionar o mundo. Ela tem que questionar. Daí tem a fase dos porquês. E a fase dos porquês, ela deveria continuar para a vida toda, né? A gente, como a gente responde tudo tem uma resposta, os porquês acabam se acomodando, né? Mas nem tudo tem resposta. E essa menina está maravilhada aí com esse momento, né? Esse é um outro registro, né, da menina que encontra uma minhoca no pátio, e criança que encontra tatu-bola, né, e essa menina tem uma característica diferenciada porque ela adora esses insetos. Então, quando uma criança encontra uma minhoca, já chama ela para ela pegar, porque os outros têm nojo, né? E ela pega, ela faz carinho na minhoca, né? Ela entende a minhoca como um ser vivo e ela quer acarinhar essa minhoca, porque ela cuida. Depois ela vai lá e bota na horta, né? Mas ela fica cuidando, né? O cuidado da criança. E assim, é uma criança em específico que gosta dos insetos. Aí tu vai pegar uma outra criança que gosta de outras coisas. E isso é muito rico quando tu consegue dar esse retorno para os pais. Tu coloca isso no material de avaliação, né? De um material de retorno para os pais do que a criança está vivenciando dentro do espaço. E os pais ficam assim, ó, essa é a minha filha.
Porque é diferente daquele relatório onde diz a criança corre, caminha, pula, ela já consegue se higienizar no banheiro, ela já consegue comer sozinha, passou da colher para o garfo. Isso são coisas que os pais sabem. Ele convive com a criança, ele sabe o que o filho faz. Mas quando tu traz uma imagem dessa, que talvez a criança não tenha acesso a uma minhoca em casa, e ela tem dentro do espaço, então tu está mostrando o que está sendo trabalhado, né? Eu queria trazer para vocês, eu separei essas duas imagens porque elas revelam um pouco do... Eu quero abrir para vocês também para a gente fazer algumas discussões. Mas eu trouxe essa imagem que é para a gente pensar um pouco no equilíbrio e que a gente precisa ter sobre as metodologias de ensino, sobre as práticas pedagógicas, sobre todas as teorias que a gente lê e sobre estar com as crianças diariamente. Muitos educadores dizem assim, muito bonito isso na teoria e tal, mas lá no dia a dia com as crianças não é bem assim. Então a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso, né? Talvez eu não consiga nesse momento colocar em prática tudo que o Paulo Fock diz, mas eu consigo extrair algumas coisas dali e olhar para minhas crianças e conseguir fazer com elas algumas coisas. E a gente vai mudando porque o nosso comportamento reflete no comportamento da criança, então quando a gente vai mudando o nosso olhar para a criança, a gente também vai conseguindo muitos resultados. Então é um equilíbrio. É um equilíbrio que talvez em alguns momentos parece que está muito descompensado, e em alguns momentos a gente vê e diz assim, nossa, que sucesso, isso foi show. Então, estar com as crianças tem que ser um momento maravilhoso para nós e maravilhoso para elas. É um encontro. O encontro, ele traz isso, né? Tem crianças que, quando eu falo no encontro, ela remete o encontro a um casal, né, que vai namorar, então se encontra. Eu vou marcar um encontro. Nos filmes eles falam muito, eu vou marcar um encontro. E então, por que a gente não pode ter um encontro de paixão, da minha paixão pelas crianças e as crianças na paixão de aprender e estar comigo? Então, esse encontro é um encontro meu com elas e elas com elas mesmas. Então, a gente poder estar pensando um pouco sobre isso. Que equilíbrio que eu estou conseguindo fazer, porque quem faz essa regulagem do equilíbrio é o educador. Que equilíbrio eu consigo fazer da BNCC com a minha prática cotidiana? Talvez eu não consiga fazer isso diariamente, mas é um ensaio, é um arriscar, é um tentar, mas eu preciso olhar para a minha criança como um ser humano de potencial. Se eu olhar para a minha criança como um ser humano que precisa ser ensinado, punido, eu vou chamar tua mãe, eu vou escrever na agenda, se tu não sentar, se tu não te comportar. E aí tu começa a trazer para a criança esse sistema de hierarquia. Eu mando e tu obedece. E se tu não obedecer, eu vou falar com teus pais, porque eles também são autoridades contigo, né? Então, a gente destrói tudo o que a gente está tentando construir quando a gente fala na criança com potencial, com voz, com vez. Quando a criança traz para nós, né? Lá em Reggio Emilia eles têm assembleia diariamente com as crianças, para as crianças apresentar seus projetos, para elaborar novos projetos. Então é um trabalho riquíssimo nesse sentido de participação ativa das crianças. A socioconstrucionismo fala nisso, participação ativa das crianças. Elas têm direito, voz e vez em tudo. Falando um pouquinho para vocês de como é que a gente está vivendo esse momento de pandemia, só para a gente encerrar, né, a gente poder fazer as nossas considerações. Esse momento de pandemia nos pegou de surpresa e para nós foi um desafio imenso trabalhar como que a gente ia fazer a escuta sensível, o olhar atento sem as crianças. Como é que a gente ia conseguir fazer isso, nos aproximar das crianças sem estar próximos, né? Então, nós começamos a criar algumas coisas. Primeiro, a gente entrou num universo, assim, de depressão profunda, de vamos fechar, não vai dar certo. E aí, quando começa, né, a pensar nas possibilidades e de se reinventar, então, nós criamos um projeto que se chama NPL na Sua Casa. E nesse projeto, nós começamos junto com as famílias, conversamos com as famílias da importância de eles serem a nossa voz, de eles serem os nossos ouvidos, os nossos olhos, e eles poderem estar se aproximando da gente nesse sentido.
Então, a Aline faz um encontro online com as crianças uma vez por semana. Os pais não acreditavam que isso ia realmente acontecer. Ele não vai ficar nem 5 minutos, ele não quer ficar na frente do computador, ele não quer ficar na frente de um tablet ou de um celular. E a gente começou, tá, então me dá 15 minutos e a gente vai experimentando. Hoje o relato das mães é que a criança fica esperando, ansiosa, qual o dia que ela vai conversar com a Aline, porque é um contato direto, né? Então a gente mantém o vínculo com a criança, né? E dentro do NPL na sua casa, então, se criou a caixa que vai uma vez por mês, além do encontro, encontro virtual com a arte educadora, né? Que é a Aline que faz toda a parte de contação de história, música, e faz com eles também luz e sombra lá dentro da casa mesmo. A Aline dá a ideia e eles começam a fazer dentro de casa. E as mães fotografando e me mandando. A gente criou a caixa, então, nosso desafio era colocar dentro da caixa materiais que realmente fossem materiais de ateliê e que trouxesse essa questão da investigação. E as primeiras caixas foi mais difícil de elaborar, hoje parece que está mais fácil para nós, de a gente poder colocar elementos. Então, cada caixa, ela tem um mês, cada mês ela tem uma temática, né? Essa foi a da arte, a gente já teve a do movimento, que a gente mandou cordas de pular, mandamos vários materiais, e também vai um documento que a Aline produz que coloca todos as possibilidades de fazer com aquele material, dando algumas ideias, sugestões e alguns vídeos também que são mandados pela Aline de ideia de produção, de como fazer dobraduras, montagens, e as mães vão fotografando e vão nos mandando. Logo que começou a pandemia, teve Dia das Mães, nós encomendamos uns biscoitos, nós achamos uma pessoa genial aqui em Caxias, que ela faz os biscoitos e ela prepara o glacê separado dos biscoitos. Então nós mandamos para o Dia das Mães a criança produzir com a mãe os biscoitos. E foi lindíssimo, nos mandaram muitas fotos assim daquela produção que foi feita da mãe com a criança. Então tem uma infinidade de coisas, né? E esse menino em especial, ele gostava muito de comer sagu e ele sempre nos pedia sagu. Agora a Aline disse que prometeu para ele um sagu e a gente vai fazer um sagu para levar na casa dele. Então, o pão feito em casa, que a Aline fazia muito com as crianças, então a gente vai produzir e levar para eles. Então, são coisas que a gente está levando em casa, um pouquinho dando a ponta do lápis na casa das crianças, né? E está sendo riquíssimo esse trabalho. Aqui são alguns materiais que eu vou disponibilizar para vocês olharem, assistir, poder ter um material de recurso também. Quem quiser depois fazer formação com professoras, tem um material que dá para fazer de abertura. E aí a gente termina aqui. Uma coisa que, ouvindo assim, né, falar sobre Loris Malaguzzi, o Loris Malaguzzi era um pedagogo que naquela época não tinha internet, né? Não tinha nem computador. Ele ia em muitas conferências, em muitos congressos, e ele trazia para esse grupo, né, de estudiosos que estavam atuando diretamente nas escolas as ideias do que ele tinha aprendido. Então ele trouxe Piaget, ele trazia Vygotsky, ele trazia todas essas teorias, e as escolas de Reggio Emília começam com uma linha montessoriana e aí começam a dizer que Montessori não dava conta de tudo que eles queriam e eles começam a ampliar. Eles chamam de abordagem, não de método, porque a abordagem ela é aberta, ela está em constante mudança junto com a sociedade. Então, se tu olhar a Reggio Emília como ela era há 20 anos atrás e como está hoje, é muito diferente, porque vai se ampliando e se mudando, né? E aí, nessa conversa toda, Loris Malaguzzi conheceu Gardner. E Gardner fala das inteligências múltiplas. Mas quando Loris Malaguzzi fala com o Gardner, ele entende que novamente a gente está rotulando, a gente está colocando em gavetinhas de novo, né? Se sai das disciplinas e se coloca em gavetinhas, então, as possibilidades de aprendizagem, né? Mas eu digo que para quem está sem norte nenhum, Gardner é uma luz, porque tu consegue sair do padrão, né, do que está sistematizado, e tu consegue já olhar um outro universo, para depois abandonar o Gardner, que nem criança, quando ela está em processo de alfabetização, ela ainda precisa do alfabeto, ou ela está aprendendo matemática, ela ainda precisa do material concreto. Então, acho que o Gardner traz uma coisa mais concreta, né, para poder ampliar o olhar, para depois abandonar isso e realmente entender que isso não é palpável, né? Mas é uma luz. Eu acho que ajuda bastante, assim.
queria ouvir um pouco vocês também. Esse material eu vou disponibilizar para a gente poder, para vocês poderem pensar um pouco mais, né? Eu acho que num primeiro momento a gente faz uma discussão e eu queria, não sei se vocês querem abrir seus microfones. Eu estou dando uma olhada aqui no que está no chat também das meninas. É uma sujeira tão gostosa. Tem educador que não gosta de sujeira, né? Ai, depois eu tenho que limpar tudo. É uma sujeira gostosa, assim, quando a gente já tem um olhar que a gente consegue entender que essa sujeira, ela faz parte. Eu tenho mães que dizem, né? Ah, eu trouxe meu filho aqui porque eu quero que ele se suje bastante. Eu digo para algumas mães que eu não sei se a roupa vai sobreviver depois. Eu digo assim, manda com uma roupa bem velhinha, porque eu não sei se a roupa sobrevive depois a brincadeira no pátio, né? Certo, meninas? Como são as experiências de vocês? Aline, tu tá aí? Eu tô aqui, tô te ouvindo. Tu quer falar um pouquinho sobre... Eu tenho certeza que enquanto eu falava, tu tava aí assim, ó, se remoendo com os ateliês, as coisas, porque a Aline, na verdade, é a pessoa que está mais diretamente nos ateliês com as crianças, né? Eu estou sempre envolvida, porque sou eu que estou fazendo as fotos, eu fico na volta, eu fico olhando, mas quem cria, quem pensa, quem se debruça sobre tudo isso e até sobre o NPL na sua casa é a Aline mesmo, é ela que coloca a mão na massa. Então, esse cotidiano nosso, assim, né, diário, quem atua mais diretamente com as crianças é a Aline, né? Então, olha só, eu acho que o melhor de tudo isso é que a minha alma é brincante, né? Então, para mim, tudo vira brincadeira. E com as crianças é tão libertador, assim, poder ah, permitir que elas construam as suas próprias, façam as suas próprias construções, mesmo no virtual, assim, às vezes eu levo uma proposta pensando, bah, hoje eu vou fazer isso. Aí eu chego lá e a criança não quer fazer aquilo. Ela quer me mostrar os carrinhos, ela quer construir uma pista comigo, ela quer me contar o que ela fez no final de semana, ela quer, sei lá, fazer uma brincadeira com os móveis da sala dela, fazer um circuito, ou ela quer construir uma história. Então, essa escuta sensível, a gente vai treinando ela para se fazer no virtual. É uma coisa muito intuitiva, muito interessante, assim, porque aí a gente vai tirando esse véu que é construído quando a gente vai cursar uma universidade e tudo mais, que a criança vai sendo construída, né? Que a criança vai se constituindo. Na verdade, ela já é, ela está ali, um ser humano potente, cheio de ideias, e às vezes te trazendo olhares que tu não teria, com outros olhares. Eu amo contar histórias para crianças porque elas trazem olhares às histórias de um jeito que tu nem pensaria em olhar aquilo. É muito mágico, muito lindo. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, né? Então, eu sou... Aí, como que eu coloco tudo isso no meu planejamento ou na parte mais burocrática do meu trabalho, né? Porque estar com as crianças realmente é mágico, né? As crianças nos trazem muitas coisas. Mas como é que eu registro isso e como é que eu coloco isso dentro do meu planejamento, né? As minhas intenções enquanto educador, como é que eu agrego tudo isso lá com a BNCC, que eu preciso perpassar todos os campos de experiência, né? Então, acho que esse é o maior desafio do educador hoje, né? Porque estar com as crianças e criar junto com elas tem muitas possibilidades. Mas eu tenho a parte burocrática, eu tenho que fazer esses registros, eu tenho que fazer essas escritas. Eu não posso chegar na escola, uma escola com 20 turmas, e eu dizer para a coordenadora, eu preciso agora que tu me alcance isso, e vou montar um ateliê. Não, a coisa tem que ser planejada, tem que ser organizada. Que horário esse ateliê ele é um espaço único dentro da escola, em Reggio Emília ele é um espaço único, né? Então, eu não posso todas as turmas usar o ateliê ao mesmo tempo. Então, tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento.
E esse planejamento, ele coloca, né, que horas as crianças comem. Então, essa rotina do dia, ela acontece, mas ela não é uma rotina de toda segunda-feira a gente vai assistir um filme, toda terça nós vamos para o parquinho. Não, é uma organização, não da atividade em si, da sessão, do ateliê em si. Ela é uma organização padrão, ela é inicial. Nós temos uma organização de sobrevivência, então nós temos que entrar, todo mundo entra, todo mundo chega até tal horário, daí toma um café, aí até tal horário faz isso. Mas a prática com a criança, né, o que realmente eu vou estar explorando com a criança, eu posso criar dentro do próprio ambiente, né, diferentes espaços. Até eu mandei umas fotos para vocês de alguns livros, que é Crianças, Espaços e Relações, né? Como projetar ambientes para a educação infantil. Então, que possibilidades eu vou criar dentro desse espaço das crianças? As salas, elas são, dentro da nossa escola, é uma sala para cada turma, ou eu posso criar salas diferentes para as turmas circularem? Então, sei lá, até a metade da manhã a turma vai ficar numa sala e depois a gente troca para outra. Criar dentro das salas ambientes com diferentes possibilidades para as crianças explorar. Eu vou criar uma sala com mais material de arte, arte no sentido de tinta e material artístico, e na outra sala eu vou criar uma sala com mais tapete no chão, né, com luzes, para a gente fazer luz e sombra, porque essa sala fecha toda a janela e a gente consegue fazer. Então, que ambientes é esse que eu vou explorar e que eu vou usar com a criança, né? E no pátio, quais são as minhas possibilidades? Coloca um parquinho todo colorido lá e as crianças ficam lá se matando, aí um cai, outro se quebra, outro se machuca, o professor fica mais atendendo na enfermaria do que realmente possibilitando brincar, né? Então, que materiais tem nesse pátio, né, que vai possibilitar que a criança faça uma pilha daqueles rolos de tecido que agora se usa muito, né, aqueles papelão. Eu posso fazer uma pilha de papelão, eu quero chegar no céu, eu tenho paz para poder cavar, eu quero chegar no meio da terra. Então, que possibilidades que eu estou dando para que a criança investigue, que a criança pesquise, que a criança se envolva. Aí tem professores que dizem assim, eu preparo um monte de coisa e não se envolve com nada, as crianças não gostam de nada, as crianças só querem videogame, celular, e não é uma realidade. Se a gente realmente chegar no universo infantil, se a gente trouxer os brinquedos preferidos, que não é um brinquedo plástico, é um conceito do brinquedo preferido, a gente envolve, aproxima, se relaciona, né? Se a gente lê Brinquedos do Chão, do Gandhi Piorsky, a gente entende a infância. Se a gente lê As 100 Linguagens da Criança, a gente entende a infância. Então, primeiro a gente precisa entender criança, entender infância e entender quais são os conceitos que se vai trabalhar na educação infantil. Para depois a gente ir para a BNCC, senão a gente não consegue botar a BNCC em prática. Vai ficar muito muito raso, né? Se eu ficar só colocando lá que um dia ele arruma as caminhas, então eu já estou trabalhando o cuidado com o corpo e não sei o quê. E aí, se ele fizer lá o carinho no colega, que daí eu faço uma brincadeira de todo mundo faz carinho em todo mundo, eu estou fazendo. Então, assim, as amizades, ela é uma coisa natural, ela não é uma coisa forçada. Eu não sou amigo de todos os colegas da sala. Tem crianças que eu vou me relacionar melhor e crianças que eu não vou me relacionar. E eu não sou obrigada a ser amigo de todo mundo. Não é porque eu convivo nesse espaço que eu preciso brincar com fulaninho. Aí a professora força, coloca as crianças sentadas em dupla. E aí coloca justamente aquele que ele não gosta, né, do lado dele. A criança chega em casa num nível de estresse altíssimo, porque a gente é obrigada a conviver com pessoas que a gente também não gosta. E tá tudo bem, só que eu não sou obrigada a sentar do lado da pessoa que eu não gosto. Né? Então, essa tolerância que a gente exige das crianças, nós exigimos da criança uma tolerância muito maior do que ela pode nos dar. Por isso que nossas crianças estão tomando Ritalina quase todas. Porque tomar Ritalina é tolerar. Tu toma Ritalina para tolerar tudo isso que estão te exigindo e que tu não dá conta. Criança que é livre, que brinca, que tem um espaço de respeito, que convive, aprende a conviver, aprende a brincar, aprende a se relacionar, e ela aprende na relação com as crianças e com o meio. O uso de medicação acaba se tornando assim totalmente desnecessário. Claro que tem crianças que precisam, a gente também não pode descartar isso, né? Mas não é a maioria. Hoje a gente está a maior parte das nossas crianças
E as escolas estão diagnosticando as crianças, o que é mais assustador. A escola encaminha para o neuro, porque a escola diagnosticou, a escola disse que a criança precisa de neurologista. Os neurologistas não têm mais horário. As agendas são absurdas, só consegue para o ano que vem, porque todo mundo está sendo, todas as crianças encaminhadas para neurologista. Quando a gente consegue buscar a essência dessa criança, a verdade dessa criança, a gente está possibilitando para ela, né, evitando que ela chegue na medicação. E algumas escolas também trazem a questão, mas a relação familiar é atrapalhada, mas o pai e a mãe se separaram. E assim, a gente fica buscando desculpas porque a gente não está conseguindo fazer. Então, estar com as crianças no olho, na verdade, do que a gente realmente entende e acredita como infância faz toda a diferença. Um espaço saudável faz a diferença na vida da criança. Ela pode estar com um problema em casa, mas se ela tem um espaço de escuta, se ela tem uma acolhida, até a mãe, às vezes a gente diz que os pais precisam mais da gente do que as crianças. Tem pais que nos buscam justamente para desabafar, para colocar suas angústias. E a gente faz a escuta, a gente acolhe, a gente diz que entende, e que as coisas estão tão atrapalhadas, às vezes o nó é tão grande que precisa ir passo a passo, um dia de cada vez, né? É que nem uma mudança na escola, mas eu quero trabalhar assim, eu quero ser Regia de um dia para o outro. Não, é um dia de cada vez, é uma leitura de cada vez, é os vídeos, é material que eu vou me apropriando. Eu não preciso ir até lá, Regia para ver o que está acontecendo. Para mim foi muito emocionante quando eu fui, justamente porque eu via na ponta do lápis acontecendo lá. E para mim foi uma emoção muito grande, assim, porque eu não tinha ideia do quanto a gente estava próximo. Claro que quando eu cheguei aqui eu mudei um monte de coisa, eu quase enlouqueci a Aline contando tudo que eu vi, e a gente foi mudando muitas coisas. Mas a gente consegue, a partir dos espaços do que a gente... Caxias do Sul já está com alguns espaços ensaiando tudo isso e colocando ateliê. O nosso espaço está sempre aberto, tem professoras da faculdade que estão trazendo os grupos de pedagogas para conhecer o nosso espaço. O nosso espaço está sempre aberto. Na hora que vocês quiserem visitar, conhecer, podem vir, né, conhecer os ambientes, conhecer as crianças, eles contam o que eles estão fazendo. E as meninas ficam muito encantadas, porque tem crianças que apresentam a casa. Tem crianças que, quando chega alguma criança nova, a gente chama, vamos dizer assim, fulano, apresenta a casa para o fulano. Ele vai todo faceiro, né, apresentar a casa. Então, uma colega colocou, né, que eu tenho um material também de Regia Emília que eu estou conversando com a Luciele para a gente fazer um encontro para mostrar, né, as fotos, vídeos e materiais de lá. E o que mais me surpreendeu é justamente essa simplicidade. A gente coloca, sabe a festa de aniversário da criança, que a criança só quer um bolo, os amigos e os presentes? A gente vai lá e faz uma casa de festa, uma mega festa, a mãe vai pro salão, fica toda linda, de sapatão de salto e tal. A criança só quer encontrar os amigos e brincar e correr. E a gente faz todo um circo, né? Monta um cenário. E na escola da mesma forma, muita cor, é muito investimento desnecessário, né? As crianças, elas precisam do que é palpável, do que é real, do que está no mundo, né? Então não precisa ter uma escola com um investimento caríssimo, né? Se tu botar uma sala cheia de espelhos, umas luminárias, uma lâmpada dessa de luz negra e trouxer coisas que brilham no escuro, tem até, já inventaram até aquele slime que brilha no escuro. Nossa, o slime na luz negra. Eles piram. É uma loucura, até a gente enlouquece, né? Mas assim, não precisa grandes investimentos. A gente precisa, sim, grandes investimentos na formação dos nossos educadores. Sim, eles precisam mudar a concepção de criança, de infância e de educação. Quando os educadores mudam isso, abrem uma cortina na frente deles, o material, pelo contrário. Tudo que a gente tinha investido de brinquedo foi doado para uma escola de educação infantil. E quando eu chamei a pessoa para doar, ela veio de carro e disse, caminhonete, tu vai levar tudo. E ela veio com a caminhonete e ela disse, nossa, brinquedos novinhos. Brinquedos novinhos, leva. Porque não é mais esse o nosso conceito, né? Não é mais isso que a gente quer. Então, a gente fez essa reformulação do espaço, né? E é diário, assim, né?
Diz que a aprendizagem é móvel, por isso que os móveis são móveis. Então, tu tem que movimentar, tu tem que trocar salas, tu tem que trocar os ambientes, né? As crianças chegam e se maravilham, né? Com cada ambiente criado. Quem nunca mudou os móveis dentro de casa também? Hoje fica mais difícil com aquela coisa dos móveis sob medida. Mas mudar os móveis, tu muda a energia, quando tu arruma os brinquedos com o filho em casa, né? Tem brinquedo que ele nunca mais brincou, mas aí quando tu troca os brinquedos de lugar, nossa, descobriu um boneco lá que nunca mais tinha brincado. Então, quando a gente muda os ambientes, quando a gente prepara um ateliê, a criança se maravilha, né? A gente também, eu acho que também nos motiva a fazer diferente, né? A colocar outras possibilidades. Então, é parar de olhar um pouco só para o pedagógico, olhar um pouco para a arte. Quando a gente vai visitar alguns museus e espaços de exposição de arte, dá muita ideia, muita ideia. Por isso que o profissional da arte, mas eu não tenho um atelierista. Para ter um profissional da arte é caro, eu não vou poder ter mais um atelierista aqui dentro. Mas eu posso trazer um profissional da área da arte para dialogar com meus educadores. Eu posso instrumentalizar os meus educadores, né? O Thiago Quadros, que é um educador que trabalha aqui com a gente, cursos de desenho, oficinas de desenho com as crianças, ele fez vários cursos com as educadoras, né? Para falar sobre material de ateliê. A gente nem sabia que tinha diferença de pincel, né? O pincel mais fino, o pincel mais grosso, o pincel mais redondinho, o pincel chatinho, os tipos de tinta. Como é que eu posso pintar uma coisa que é plástica? Eu posso usar a têmpera? Não, a tinta guache ela não se sustenta em muitos materiais. Tá, mas eu queria usar esses materiais. Que materiais eu posso usar e que tinta eu posso usar? Eu já posso usar tinta acrílica? Qual criança que eu posso usar a tinta acrílica? É uma tinta que não sai mais, né? Eu não posso passar na roupa. Então, são várias coisas assim que a gente não tem ideia desse universo, né? O giz pastel, o giz carvão, materiais que a gente nem conhecia. Hoje ele faz parte da nossa lista de material para os pais trazerem, né? Eu gostaria de fazer algumas perguntas das meninas. Tá bem baixinho para mim, não sei como é que tá para as gurias. A tua fala. E agora? Tá. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Pode falar. Ouvindo você falar, assim, Lúcia, e é uma inquietação minha, e acredito que muitas das meninas também, nós que ainda, a maioria ainda se encontra em escolas ditas tradicionais, né? E a gente, quando vem para um encontro desse, a gente amplia o olhar. Tu percebe o quanto todas essas possibilidades estão à nossa volta. Então, a gente não precisa de um grande investimento, é apenas o nosso olhar mesmo, né? E quando a gente tem essa visão, a gente vai para o parque, para o parque da escola, de uma escola mesmo profissional, e a gente já consegue fazer, né? Fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, né? Eu gosto muito dessa forma de trabalho. Quando eu vou para o parque, eles pegam galinhos, pegam pedrinhas, e aquilo a gente constrói alguma coisa lá dentro da sala, né? Então, mesmo sendo ainda dentro de uma escola particular, que a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, tá dando um chiado aqui para mim, para você também. É, um pouquinho. Tu sabe, Luciele, que até uma colega colocou aqui, né, necessário essa formação para os educadores. Lá em Reggio Emília, as meninas fazem faculdade de 3 anos de pedagogia. É uma região, né, a Itália por si só, ela tem as escolas tradicionais, né, muito fortes, muito fortalecidas. Então, quando eles pegam essas meninas, né, as meninas formadas em pedagogia, é feita toda a formação com elas. Elas não chegam prontas. Se trabalha, e eles trabalham lá, eles dizem que trabalham também com as educadoras, com zona proximal. O que essa educadora já consegue e eu vou oferecer mais para ela. O que ela já consegue e eu vou oferecer mais para ela. Então, o papel do coordenador é fundamental no sentido de entender que eu não posso tirar o chão do meu educador. Eu não posso chegar para o meu professor e dizer assim, a partir de agora, tu não vai mais cantar musiquinha guarda, 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 tu não vai andar com as crianças em fila, tu não vai fazer isso, isso e isso. E ela diz, tá, eu faço o quê? Eu não sei fazer um domínio de turma sem ser assim.
eu só sei fazer assim. Então, tu vai trabalhando com esses educadores na tentativa, né? Vamos tentar fazer desse jeito e a gente observa, a gente tenta fazer desse jeito e a gente observa. E aí a importância do coordenador está dentro da escola, né? O pedagogo, o que faz a parte de gestão, para poder olhar e poder trazer isso de novo para uma reunião. Olha, eu digo, tem as reuniões individuais com o educador, porque tu também não vai expor o educador na frente de todo o grupo. Eu observei que tu não está conseguindo isso e isso. Em alguns momentos, o coordenador tem que entrar e tirar aquela criança que está tirando o educador do prumo, né? O educador está completamente fora do eixo, porque aquela criança realmente tirou ele da zona, né, de organização ali. Tu tem que tirar a criança para poder acalmar a criança, o educador se acalmar para de novo voltar. E aí tu vai para o educador e vai dizer, olha, naquele momento, quando tu reage, a criança reage, né? E aí tu vai trazendo isso para o educador para ele se dar conta das coisas que vai acontecendo e que ele está atuando, ele não está olhando de fora. E a gente que está olhando de fora, que é o papel principal do coordenador, é poder dar esse apoio, esse respaldo. Não é só cobrar planejamento, não é só cobrar as folhas. Eu quero todo o planejamento na minha sala, eu quero que vocês me entreguem tudo por escrito, uma demanda imensa para o educador. Então vai estar junto, não, eu estou junto contigo. Né? As minhas educadoras, no início, assim, era medo de mim. Eu cheguei na porta e... Ai, ela chegou, ela está me olhando, ela está me observando. Então, assim, o tempo de construir essa relação com o educador também, nós estamos juntos nesse barco, nós estamos construindo isso juntos, né? O educador sentar junto, o coordenador sentar na sala junto e conversar com as crianças junto com a educadora. Ser um exemplo também. Tem gente que diz assim, tá, bota o coordenador a dar aula para mim, vamos ver se ele dá. Muito bonitas as teorias dele, mas quando ele está lá no dia a dia com as crianças, ele não consegue. Né? Então, assim, mostrar essa acolhida, mostrar esse colo, mostrar esse olhar na prática, na real, acontecendo, atuando junto com o educador, faz toda a diferença. E a gente poder estar instrumentalizando o nosso educador, mostrando, agora com esse período de lives, então, não é fazer uma tonelada de live, tudo que aparece, não, é focar o que eu quero. Eu quero mudar minha concepção de criança e de infância. Então, eu vou olhar para cá. Aí, às vezes, a gente olha o Paulo Fock e ele está naquele mundo das ideias e muita coisa genial, mas tu fica assim, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. O jeito que ele fala, nunca vou conseguir. Daí, não, calma aí, então eu vou para uma pessoa mais prática. Eu vou ouvir a Lúcia, então. A Lúcia fala mais da prática do dia a dia. Né? Então, assim, que momento eu tô, né? Não é tirar o meu chão. É ler o livro o Brinquedos do Chão, do Gandhi Piosky, né, que faz todo um histórico sobre a infância, maravilhoso. Aí tu lê aqueles... Gente, e aí vai te criando um monte, vai te trazendo muitas ideias. Largar o Pinterest, largar as folhinhas prontas, o xerox, o mimeógrafo. Não, é a gente poder olhar para outros universos. Eu vou mandar para vocês um documentário também, tem documentários lindíssimos, que traz esse olhar sobre a infância. Olhar o Instituto Alana, são lugares assim, e aí a gente muda o nosso foco de estudo e diz, às vezes eu não consigo ler tudo que eu queria ler, né? Mas eu assisto, eu coloco lá no YouTube uma palestra que eu quero assistir, eu escuto o Gandhi Piosky falando, eu escuto o Paulo Fock falando, eu faço um contraponto entre um e outro, e aí eu vou tirando as minhas conclusões, é a minha aprendizagem. Hoje vocês estão ouvindo eu falar, não para mim é a minha verdade, mas não é para vocês. Vocês vão construir a verdade de vocês a partir de materiais e coisas que vocês vão se alimentando. A gente tem que se alimentar disso, né? Não tem receita, não tem uma teoria pronta, não tem um método, como o método do Boquinhas, que a gente trabalha em alfabetização. Ele é um método, ele tem um passo a passo. Tu pega aqueles livros e tu aplica com a criança e é genial, tu vê a mágica acontecendo. Mas dentro da pedagogia de Regia Miriam não existe um método, não existe uma receita pronta. É na tentativa e erro, é arriscando, é olhando, é analisando, é vendo o que as crianças realmente precisam. Né? Desplastificar a infância, desemparedar a infância, tirar as crianças para o ar livre, tirar elas de dentro das paredes. Né? E é riquíssimo, assim, quando eles começam a questionar o céu, a árvore, por que uma árvore cresce, outra não cresce, por que isso é assim, por que isso é assado. E a gente não traz respostas, a gente só alimenta mais as curiosidades deles.
Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou a Eliane e eu gostaria de te dar os parabéns, porque eu fiquei muito feliz em saber que tem uma escola com essa linha em Caxias, né? Eu sou terapeuta energética, eu trabalho com as pessoas na outra parte, né? Elas vêm me consultar de todas essas ansiedades, de todas essas mudanças, e nos meus 15 anos trabalhando direto com terapia, eu atendo de 0 a 100. Então, muitas crianças têm vindo, muitos pais têm vindo, né? E isso é muito lindo, esse teu trabalho, porque eu acho assim que nós, depois que nos tornamos adultos, esquecemos da nossa criança, como a gente era quando criança. E falta muito, as crianças vêm com ansiedade, com problemas, e aí eu pergunto, mas o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, mas o que você sentiu? E a criança não sabe expressar o que ela sentiu, né? Então isso é como você falou, nós fomos ensinados a não sentir, metas e objetivos. Quando você não cumpre isso, você fica frustrado. E na realidade não é isso, né? Todos nós cumprimos tudo que nós temos para cumprir, mas só que cada um vai cumprir de um jeito diferente, do seu jeito, né? Então, isso aqui é muito lindo de ver, essas novas formações, como a própria escola AINI, né, que é um futuro ainda assim para a gente entender, mas que são abordagens lindas, né, e que trazem esse agrupamento de pais, né. Eu acho que adorei participar aqui do curso, não é uma coisa assim dentro da minha área, mas que eu estou tendo que entender um pouco, porque a gente está passando agora por uma transição muito grande de mudança, né, de várias coisas, de se reinventar, e eu tenho pego muitas crianças, e eu fui uma dessas crianças questionadoras, né, e na época era muito difícil, eu era taxada como aquela que complica, aquela que dá problema, e na realidade eu era muito criativa, eu não conseguia me encaixar nas caixinhas que queriam me colocar, eu queria me expandir. E isso a gente vê nas crianças, né? Então eu acho que o mais lindo de tudo isso é poder oferecer autonomia, porque tem crianças que aos 10 anos pergunta para a mãe se pode ainda pegar o copo, se pode pegar, se eu posso comer a banana ou posso comer a maçã. Então é algo assim que dentro de mim dá uma dor, porque assim, aos 10 anos ela ainda não tem autonomia do que ela quer comer, né? Dentro de uma ali que está exposto, né? Então isso é muito lindo. Gostei muito de participar. Vou querer conhecer a tua escola, né? Para ver. Eu passei um tempo fora, eu estava em Floripa, voltei faz um ano aqui para Caxias. E, nossa, é muito, muito legal isso, porque é bem isso, é o sentir. Eu acho que a gente está na hora de voltar um pouco mais para o equilíbrio, né? Da Sim. nossa mente lógica, racional, mas com o nosso emocional, que é o sentir, né? Para onde isso está me levando, onde eu estou me sentindo segura aqui, se eu gosto mais de pintar, se eu gosto mais de mexer com a terra, né? Enfim, isso é muito lindo lá do início, né? Ter essa liberdade lá do início. E eu acho que a gente, como adulto agora, como pais, como educadores, é a gente se lembrar, quando uma criança de 5 anos chega para a gente tentar lembrar como a gente era quando a gente tinha 5 anos. E que o nosso cabeção de adulto tem tanta coisa, e a criança é muito simples, né? Você vai conversar com uma criança de 5 anos, ela não tem toda a sua vivência de 30, 40, sei lá, 50 anos, ela tem uma vivência de 5 anos. Às vezes a gente vai impor algo para ela que ela não tem condições de dar conta daquilo. Não, é exigência até de comportamento, né? Que a criança, o corpo se é. movimenta, ela precisa movimentar o corpo, né? E a exigência da cadeirinha, né? Eu também trabalho com educação sexual e quando eu vou fazer palestra com as professoras, elas dizem, ai, porque aquela criança tem 2 anos ou 3 anos e ela começa a se masturbar na cadeirinha, né? Eu disse, gente, por que uma sala de aula com crianças de 2 e 3 anos tem cadeirinha? Todo mundo sentado na cadeirinha, a criança vai descobrir alguma forma de sentir prazer. Porque esse corpo ele precisa se movimentar, ele não pode ficar numa cadeirinha. Então essa exigência de que tem que ficar todo mundo sentado, de cadeira, de um corpo que não se acomoda, né? E o que mais me entristece não são as crianças, claro que daí
como a professora bota o mais terrível de castigo, os outros ficam com medo e aí se acomodam ali. Mas a gente tem muitas crianças que entram nesse sistema, se acomodam, né? E quando a escola é de vidro, tem um livro, a Aline vai saber me dizer quem é o autor, que o título é Quando a Escola é de Vidro, que Rubem fala Alves. justamente... Rubem Alves? Achava que era uma mulher. Porque ele fala que justamente da criança que não se encaixa, né, dentro do vidro. É um texto bem interessante, até posso compartilhar com vocês depois no grupo. E eu sempre fazia, né, enquanto fazia reunião de escolas, assim, que eu ia fazer alguma fala, eu apresentava esse texto justamente falando disso, né. Eu começava a reunião dando para os professores a massinha de modelar e pedia para eles fazerem o aluno ideal. Aí eles se empolgavam, né? Eu dava bastante massinha, que era justamente para fazer o boneco grande. Daí depois eu dava aquele vidrinho de papinha, sabe aquele vidrinho da Nestlé, assim, de papinha de criança? Dava um vidrinho para cada um e dizia assim, agora coloquem um aluno de vocês dentro desse vidro. Nossa! Eles quase morriam de tristeza, porque tinha que arrancar a cabeça, tinha que apertar o boneco ali dentro. E aí eu apresentava esse texto falando justamente quando a escola é de vidro, e falando disso, né, que nem todo mundo se encaixa dentro desse quadradinho e que tem crianças que entram num sofrimento muito grande porque ela vê o colega ser castigado, então ela da por Ruth medo... Rocha, não é? disse que era uma mulher. E então ela fala justamente disso, assim, né, do não se enquadrar. A gente recebe muitas crianças na ponta do lápis, crianças com um nível de estresse bastante elevado, e aí é muito difícil para nós também conseguir fazer essa criança se descobrir, se conhecer, porque para ela, assim, sempre foi muita punição, sempre foi muito chamar tua mãe, sempre foi muito sofrido. Então, até a gente conseguir ele entender que a gente está junto com ele nesse momento, que a gente não vai chamar a mãe, né? E aí a gente, essa conversa, aí ele vai, apronta, e a gente diz, ó, senta aqui, eu vou conversar contigo. E depois chama minha mãe. Não vou chamar tua mãe, vou conversar contigo. Não é com a tua mãe. Né? E aí a gente vai acomodando essa criança, né, para ela entender que sim, tem uma escuta, tem um espaço, ela nominando os sentimentos. Tu tá com raiva, tu tá com fome, tem criança que tá com fome, ela bota tudo abaixo, e ela não se dá conta que é fome, é sono, né? Então, de a gente poder nominar o que ela tá sentindo, assim, é muito interessante. Mas convido vocês a conhecer o nosso espaço, está sempre de portas abertas, agora sem crianças, é a nossa dor no coração de ter a casa, parece que a casa fica muito vazia sem eles, porque essas produções que eu tirei foto, né, dessas marcas, essas marcas não tem mais, né, quando as crianças vêm, que a gente está trabalhando por sistema de aulas particulares também, né, que a gente leva a criança lá no pátio e que fica aqueles registros deles ali, nossa, para nós é uma alegria, assim. Mas tudo bem, a gente vai levando por enquanto, né? É importante a gente se manter até a gente conseguir passar por tudo isso para a gente reabrir. E aí sim, né? Como a colega que trabalha com essa questão mais espiritual e com o reiki e com o quanto as nossas crianças estão precisando e vão precisar cada vez mais, porque elas estão adoecendo, né? A gente não sabe se a gente deixa a criança se contaminar do Covid ou se a gente deixa a criança adoecer dentro de casa, porque os adultos saem, trabalham, conversam, fazem aula online, fazem um monte de coisas, limpam a casa, e a criança está ali, né, entre quatro paredes, olhando tudo isso. Acho que a gente vai ter um trabalho imenso aí, né? As crianças não vão voltar para as escolas de educação infantil da mesma forma. Eu vejo pelas minhas filhas, tudo que eu ensinei para elas de cordialidade, de cumprimentar as pessoas, do abraço e do beijo, tudo isso caiu por terra. E as crianças realmente não vão voltar as mesmas depois de todo esse período em casa. E as escolas vão ter que se reinventar, sim. Elas vão ter que repensar suas práticas, sim. Né? E o que a gente vai oferecer para elas daqui para frente. Eu acho que é um momento também que muitos educadores estão estudando, lendo, olhando, vendo live, escutando Paulo Fock, escutando outros profissionais. Então tem muita gente genial aí fazendo também encontros, e que agora não precisa mais a gente viajar até São Paulo ou viajar até a Itália. Até na Itália tem muita coisa acontecendo. No Regis Children, vocês podem entrar na página, se chama Regis Children, é o grupo, a sede lá na Itália, dentro do Instituto Loris Malaguzzi, e eles fazem esse trabalho com o No Mundo.
né, de pessoas que querem conhecer, ou os próprios webinars que eles estão fazendo. Então tem muita coisa legal que dá para, não precisa ir até lá agora, né? A gente consegue visualizar muita coisa. Estou à disposição, vocês precisando de material, não sei se vocês têm o desejo também de mandar um grupo, quem quiser ficar no grupo do WhatsApp, para a gente poder estar compartilhando algumas coisas, pelo menos mais uma semana aí, e aí depois sim, se vocês desejarem, a gente pode desmanchar o grupo, porque a Luciele tem outros cursos também pensando aí e a gente poder estar alimentando. Eu sempre quis fazer em Caxias grupos de estudo, a gente estava começando um grupo de estudos quando veio a pandemia e a gente deu uma parada, mas tem muita leitura legal, tem muito material, tem muito vídeo, tem muita coisa bacana. Enquanto a gente não se alimentar disso, não adianta comprar mesa de luz, não adianta comprar um projetor para botar na escola, porque em Regia Emília tem. Primeiro é mudar a concepção, primeiro é olhar as crianças com os olhos que nem diz o Tonucci, né, com olhos de criança, que ele tem um livro muito bacana. Então são coisas para a gente pensar, para depois a gente fazer as mudanças físicas, porque são investimentos altos que não são necessários, né? Claro que daí tem, dentro da pedagogia de Regia Emília, tem a justificativa por que se usa esses materiais, mas não é para tirar foto, não é porque é bonito. Eu coloco as crianças lá com um monte de toquinhos de madeira e tiro foto. Eu digo, nós somos Regia Emília. Eu monto um ateliê lindo, mas ninguém entra. Mas nós somos Regia Emília. A gente nem pode se nominar como Regia Emília, né? Para a gente poder se posicionar, né, e ter um espaço como Regia Emília, a gente precisa de uma certificação do Regia Children. Então é arriscado uma escola se posicionar e dizer nós somos, né? Então, se nós usamos hoje na ponta do lápis, se inspira em Regia Emília. Nós temos uma inspiração, Loris Malaguti nos traz muita coisa, tem outras coisas que a gente agrega, mas sempre nessa linha, valorização e respeito à infância e um olhar diferenciado para a criança. Certo? Obrigada pela participação de todos vocês. Nós vamos encerrando. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu quero sim. Quero agradecer todas, né, pela participação, agradecer pela paciência que vocês tiveram e a persistência aí com os problemas de som, de áudio, de compartilhamento de tela. Enfim, né, o digital ele nos ajuda muito, mas tem horas que ele dá uma complicadinha, mas faz parte, né, meninas? Eu acho que tá todo